Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês erros super comuns para quem está fazendo uma mini reforma, uma reforma pequena. Você quer saber? Então vamos lá conferir as dicas de hoje. Sabe quando a gente precisa repaginar um cantinho da casa? Eu só quero fazer uma reforma pequena na minha cozinha, ou então naquele banheirinho que eu tenho, ou na minha sala. Uma reforma pequena, Mariana, só preciso de algumas dicas, eu só preciso de algumas sugestões. É um cantinho ali rápido, mas que eu vejo as pessoas errarem muito. Então eu separei 9 erros super comuns e que eu não quero que você cometa. A reforma é pequena, mas ela pode ser muito problemática se vocês não se atentarem para essas situações, se vocês não observarem, se vocês não refletirem sobre esses pontos, porque sim, pode ser pequena, mas pode te trazer uma dor de cabeça enorme. E eu não quero isso para você que sempre está aqui no canal, assistindo, acompanhando as dicas. Então, por que eu tô falando de uma mini reforma? Que é algo que eu vejo as pessoas fazerem muito por conta própria, tá? O que já é um erro, tá? Vamos lá, vamos raciocinar comigo. Imagine que você precise fazer uma pequena cirurgia, uma cirurgia no punho, alguma coisa simples, né? Uma cirurgia simples, mas você fala assim, é uma cirurgia simples, não vou chamar o médico. Uma cirurgia simples eu mesmo faço. Você faz isso? Claro que não, né? Eu mesmo faço cirurgia. Por que quando a gente vai fazer uma obra, é uma pequena obra, todo mundo acha que pode fazer sozinho? A gente precisa ter as informações certas, a gente precisa ter os profissionais certos auxiliando, tá? Então eu separei aqui 9 erros comuns que as pessoas cometem na hora de fazer essa mini reforma, porque exatamente pensam como é mini, então eu vou fazer porque eu já sei o que eu quero. Então vamos lá, que tem tópico pra gente conversar bastante aqui hoje. Antes eu vou pedir o quê? O seu like. Eu sempre peço like e vou pedir pra você se inscrever no canal. Mariana, por que isso? Porque quando você dá um like, você interage com o vídeo e o YouTube entende que esse vídeo de alguma forma fez sentido pra você e ele vai levar para outras pessoas. Se ele te ajudou, é importante você dar o like, você está sendo sincero e retribuindo, e ao mesmo tempo outras pessoas vão também receber essas dicas. Você vai estar trazendo informações para outras pessoas também. Então vale sempre a pena deixar o seu like. Eu fico muito grata e feliz. É uma forma de vocês retribuírem todo o trabalho que eu trago aqui para vocês no YouTube, tá? E se você é novo, nós temos aqui a família Dicas Decor, então vem fazer parte, se inscreve aqui no canal. Se você está sempre assistindo esse vídeo, em média, gente, 60% das minhas visualizações são de pessoas que assistem, pegam as dicas, anotam tudinho, mas não vai com o dedinho em se inscrever. Poxa vida, gente, final do ano chegando aí, me dá de presente a sua inscrição e vamos somar aqui nesse canal. Vamos para as dicas que eu já falei demais. A primeira coisa que as pessoas erram numa mini reforma é não planejar. E não planejar significa não contratar um arquiteto. Mariana, mas é uma mini reforma, eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar. Gente, vamos lá. Você pode ter o serviço do arquiteto de uma forma mais em conta, que é a consultoria. Existem vários profissionais no Brasil que trabalham com esse serviço de consultoria. Fora que existem arquitetos que trabalham só com mini reformas, existem arquitetos que trabalham com clientes, com público, onde precisa ter um cuidado com orçamento. Então, você precisa estar atento para procurar esse profissional que vai orientar no que você precisa numa mini reforma. Então, uma consultoria te atende. Porque o arquiteto, ele é o profissional, o design de interiores, dependendo do que for essa mini reforma, é o profissional que vai planejar as ideias daquele espaço. Não é porque é mini, que eu falei com vocês, que você não tem que se planejar, tá? Porque senão esse mini vira um problemão em relação a gastos, em relação a coisas mal feitas, em relação a muita dor de cabeça. Então, como eu não quero que vocês tenham isso, esse seria o primeiro passo. Mariana, eu não quero. Ou então eu tenho uma noção do que eu vou fazer. Existem pessoas que têm uma facilidade. Poucas pessoas, mas existe esse grupo. Se você faz parte, então planeje com uma planta, com medidas, organizando as suas ideias para saber exatamente o que você vai fazer nessa mini reforma, tá? Tenha consciência para você não ficar mudando no meio do caminho e ter um monte de problema depois. O segundo item é tenha bons profissionais. Eu vejo as pessoas errando na escolha dos profissionais para executar. É uma mini reforma? Pode ser qualquer pessoa? Não, porque é o seu dinheiro.
Não é porque é uma mini reforma que você vai contratar qualquer pessoa que vai fazer de qualquer jeito, você vai ficar arrependido. Então, mesmo sendo uma coisa pequena, escolha bem os profissionais, com referências. Uma sugestão, existem empresas que já trabalham com pequenas reformas, isso é comum, procure na sua cidade. Por quê? Imagina, se é uma coisa pequena, você precisa um pouquinho do eletricista, um pouquinho do pedreiro, um pouquinho do azulejista, um pouquinho do gesso. Esse pouquinho que eu falo, às vezes é meio expediente de trabalho de cada um, já solta. Não é aquela obra que o eletricista fica 3 dias, 4 dias, que o gesseiro fica lá 2 dias, 3 dias direto. Não, às vezes meio expediente de cada um já resolve. Mas se você for contratar separadamente, aí você vai ter que esperar, a sua obra acaba demorando um pouco mais, tá? Se você não puder ou não tiver na sua região uma empresa que trabalha com pequenas reformas, você vai ter que ter um pouco mais desse trabalho, esse gerenciamento e ter essa paciência de que cada um tem que fazer um pedacinho ali. Porque, infelizmente, o gesseiro não faz a parte do eletricista, que não faz a parte do pedreiro, e aquele que faz tudo, geralmente não é bom em tudo, e você vai ter algum problema em alguma área. Então, fiquem atentos a isso, a bons profissionais. E como que a gente sabe que são bons profissionais? Com boas referências. Sempre lembrando, gente, que o que é bom pra mim não é bom pra você. Às vezes o seu vizinho não é tão detalhista quanto você. E ele gostou de um pedreiro. Aí você vai lá, contrata porque ele falou bem, mas você não foi lá ver o serviço. Porque às vezes ele é um bom profissional, mas não é na altura que você deseja. Às vezes você é um cliente mais criterioso, mais detalhista. Então procure ver com os seus próprios olhos e ter referências sobre a conduta do profissional, como que ele foi durante todo o processo. E aí sim vai ter uma reforma que vai dar tudo certo. Lembrando que erros, ajustes, isso acontece numa reforma, tá, gente? Às vezes a gente acha que vai ser o mundo perfeito. Ai, deu um defeito, saiu alguma coisa errada. A questão é a gente solucionar. Então, se você tem bons profissionais do seu lado, o imprevisto aconteceu, eles vão te dar soluções, vai resolver a questão. Errou, ele vai consertar, sabe? Então, o bom profissional ele faz isso, porque nós somos seres humanos. Então, é importante a gente saber disso, que não existe uma reforma perfeita, sem nenhum tipo de problema ou algo que a gente tem que resolver. O terceiro erro super comum é sobre a quantidade de materiais. Então, tenham atenção com as medidas e as quantidades dos materiais. As pessoas fazem assim, a minha área quadrada é 2x2, vou lá comprar o piso. O que acontece? Você precisa calcular a sobra do piso, você precisa calcular o rodapé do piso, se você for usar o mesmo material. Então tem que colocar de 10% a 15%. Se for uma paginação diferente, às vezes vai pedir mais. Se for um piso maior, além de 60%, vai pedir mais uma porcentagem. Então esteja atento. Por quê? Se faltar esse piso, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar mais dele. Quando você chega na loja, você tem que estar atento a uma outra informação que muitas pessoas erram, é o lote, porque o lote do piso, aquela numeração diz qual foi a fornada dele, então ele vai ter a mesma tonalidade, referências iguais. Você coloca um do lado do outro, você não vai ver diferença. Porque pode ser o mesmo piso, se ele for de lote diferente, ele vai vir com uma tonalidade diferente. Isso acontece até pro branco, gente. Você bota um branco do lado do outro, você vai ver que um é mais branco que o outro, porque é algo que vem de lote. Então, fiquem atentos ao lote para você achar algo semelhante, mas para evitar esse problema, sempre compre com sobra. Tem gente que fala assim, comprei e sobrou demais. É melhor sobrar demais do que faltar. O sobrar demais não é excesso, né? Sobrou 10 metros de piso. Não, o que sobrar, né, é geralmente para você guardar, para ter se tiver um previsto futuro, ou para garantir a sua sobra ali. E algumas lojas aceitam troca se a caixa estiver toda certinha, impecável, e você tem um bônus lá, cria um crédito na loja. Eu acho que vale muito mais a pena. O quarto erro para uma mini reforma é ter pressa. Como é mini, a gente fala assim, em uma semana eu resolvo esse banheiro. Em 15 dias eu tenho que estar pronto isso. E aí, o que você faz? Coloca todo mundo para trabalhar dentro daquele ambiente. Imagina, o espaço já é pequeno, ou então ele é grande, mas são poucas intervenções, e você coloca todo mundo ali. Aí o pintor tá pintando a porta, enquanto o outro tá colocando a tomada. Aí o cara que passa perto da porta, bota a mão, mancha a pintura do outro. O que acontece? Começa atrapalhando o serviço do outro. Começa sujando o serviço do outro. Então, por isso que a gente tem as etapas. Isso ajuda para ter um bom resultado final. Então, na mini reforma, geralmente, os clientes
querem colocar todo mundo ali dentro para poder terminar logo, já que é mini, eu quero rápido. E o rápido, né, já tem um ditado aí que é pressa inimiga da perfeição. E certamente você vai ver um resultado de colocar todo mundo junto, o resultado dessa pressa. Então tome cuidado para isso não acontecer na sua reforma. O quinto item é não seguir a ordem de execução de uma reforma. A gente precisa primeiro demolir o que vai ser demolido, se vai ser nicho, se vai ser porta, se vai ser janela, se você vai abrir novos vãos. Se você vai construir alguma coisa, é o segundo ponto. Realizar toda a parte hidráulica, toda a parte elétrica, que é o quê? A parte de infra, distribuir os pontos no teto de iluminação. Aí você vem com os revestimentos de parede, depois você vem com gesso, posteriormente o piso e pintura. Então, essas etapas, elas são já as melhores para ter um bom segmento na obra. O que acontece é que, como você não planejou lá no início, você não teve um profissional para te orientar, você resolve lá quando está pintando que você precisa de um novo ponto de tomada. Aí o pedreiro tem que vir, rasgar e quebrar aquilo ali. Ou então eu esqueci que eu precisava de um ar-condicionado nessa parede. Aí tem que fazer a instalação do dreno, quebrar a parede, sabe? Então eu preciso planejar para saber os pontos onde vão estar, o que precisa ser quebrado, o que precisa ser instalado, toda a parte elétrica e hidráulica tem que ser feita antes. Não adianta, botei o piso, depois, eu vou precisar quebrar a parede para fazer outra coisa. Às vezes já está até com rodapé. Então a gente precisa seguir essa sequência para que você tenha uma mini reforma, uma reforma pequena, mas bem feita, seguindo todos esses passos. Então revise, né? O pedreiro colocou os pontos lá de tomada, revise, aqui vai ser o sofá, eu preciso de uma tomada aqui. Você chega no espaço, revisa, a gente faz isso. Eu vou na obra, mesmo marcando no projeto, eu fico revisando se eles fizeram certo, se está faltando alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa. Então, isso é muito importante, você revisar esses pontos, porque quando passar para a próxima etapa, fica muito mais difícil. Você vai perder dinheiro se realmente precisar refazer. O sexto item, esse é o clássico, que é o quê? Ouvir a opinião dos outros. Isso acontece até em obras grandes, tá, gente? Você tem uma reforma pequena, então você tem um foco ali. Aí vem alguém que não mora na sua casa, que não sabe da sua rotina, que não sabe do seu dia a dia, não sabe o que você precisa. Aí a pessoa vai dar pitaco, entendeu? Vai dar pitaco que, essa parede você podia fazer isso, aquela parede você fazer aquilo. E o que isso gera na pessoa que não planejou, que não pensou? Insegurança. Será que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso que fulano falou. Realmente, fulano tem razão. Você tem que parar lá no início e planejar, porque você vai pensar tudo que você precisa para essa reforma, né? Quais são as coisas que realmente fazem sentido para você. Não é porque alguém está falando, você tem que fazer. Então, às vezes, certamente, o que funciona na minha casa, gente, não funciona na casa de vocês. A minha vivência é uma, a de vocês é outra. O meu dia a dia é totalmente diferente de vocês. Então, eu quando vou desenvolver um projeto, eu não desenvolvo na minha ótica, não. Eu tenho a minha visão profissional, mas eu estou desenvolvendo ali, o olhar do cliente. Por isso que é importante o cliente falar como que ele vive, como ele gosta de receber as pessoas, como que é o dia a dia, porque isso traz, sim, as informações necessárias para um bom projeto. Então, por isso que a gente não pode ficar ouvindo opiniões alheias. Então, imagina, quando se eu estou desenvolvendo um projeto e alguém chega e fala assim, por que você não faz assim? Eu vou falar, não faço assim porque por causa disso, porque o meu cliente não quer. Então, eu já tenho as respostas, então eu não vou ser influenciada por coisas que não fazem sentido. É claro que se for alguém da casa, alguém que vai dar uma opinião que faz sentido, você pode filtrar e ver, mas geralmente as pessoas ficam inseguras e às vezes acabam até mudando algumas coisas por conta de opinião dos outros. E depois falam, por que eu não fiz daquele jeito, que é o que fazia sentido para mim. Então, antes de atender, né, e ficar dando ouvidos, pare e pense se faz sentido para você. Se você tiver um projeto, se você tiver algo que já foi planejado, se aquilo ali já te agradou, então não mude, porque você já viu como vai ficar. Então, siga esse caminho que vai dar certo. O sétimo item também é outro clássico, que é o quê? Não organizar o orçamento. Vou começar uma reforma, ela é pequena, nada, vou começar aqui e vai dar certo. Gente, orçamento é extremamente necessário, principalmente nesse momento que a gente está, com esses preços que estão uma loucura. Sobe de uma semana para outra, muda tudo. A gente precisa estar atento ao que a gente tem, né? Eu tenho XX para fazer minha reforma. Não adianta eu querer que seja 3x,
Porque se eu só tenho 2x, eu tenho que fazer com que essa reforma se encaixe em 2x. E lá no início, o planejamento que você pensou, você já consegue ter essa previsão de orçamento. E eu digo previsão porque reforma tem imprevistos, que é o próximo tópico que eu vou falar para vocês. Então, a gente precisa o quê? Eu tenho essa reforma para fazer e eu tenho x valor. Então, cada item que eu escolher tem que caber dentro desse orçamento. Porque senão vai faltar alguma coisa. Então é o erro clássico, as pessoas começam a viajar muito, eu quero não sei o que, não sei o que lá, sendo que seu orçamento é enxuto. Então coloca o pé no chão para você realmente terminar essa obra, porque é horrível ficar com a obra no meio do caminho, não finalizar, ficar lá faltando alguma coisa que é muito importante. Então organize o seu orçamento, faça seu planejamento financeiro, porque ele vai te ajudar nesse processo a terminar com muito êxito e qualidade a sua obra. O 8º tópico é ter uma reserva de emergência. Entra complementando o tópico anterior. Por quê, Mariana? Se eu já fiz tudo no meu orçamento? Porque eu tô falando de reforma, eu não tô falando de construção. Reforma tem imprevistos. Você não imagina a quantidade de imprevistos que acontece numa reforma. Então você pode estourar um cano que você imaginou que você não fosse mexer nele, ou ter que refazer uma hidráulica que você achou que estava boa e não estava tão boa. Então fugiu já do seu planejamento, do seu xixi lá. Você vai precisar gastar um pouco mais. Ou então a parte elétrica não é ideal porque você quer colocar agora, vai ter que trocar uma outra parte. Enfim, ajustes imprevistos que acontecem só durante a reforma. Então você precisa ter um orçamento e, além desse orçamento, uma reserva de emergência, porque vai ter um imprevisto. Mariana, você está pessimista? Eu falei, não, gente, é porque vai ter, porque sempre tem. Eu ainda não fiz uma reforma que não teve um imprevisto, uma coisa que saiu do orçamento, porque sempre tem. Então essa reserva vai te ajudar a terminar a sua obra, vai te ajudar a você não ter que pegar um empréstimo, ter que se endividar. Então, se você puder, tenha essa reserva. Se programe financeiramente antes de começar essa mini reforma. Eu vou começar porque eu preciso, depois se embola completamente. Então, isso é muito importante para vocês terem um processo saudável, tá? E terminar feliz, e aquilo ali não ser um trauma, sabe? Tem gente que tem trauma de obra por conta disso, por não seguir esses processos. E a 9ª e última dica é mudar de ideia no meio do caminho. Na verdade, não é a dica, né? É o erro. Porque às vezes não é nem a opinião alheia. Às vezes é você que não sabe o que você quer na sua vida. E aí o que você faz? Você muda de ideia no meio do caminho. Agora eu resolvi, porque eu vi uma inspiração, porque eu vi lá uma coisa que Mariana falou, um projeto que de não sei quem, e eu vou mudar agora essa parede no meio do caminho. No meio do caminho você vai fazer o quê? Vai jogar dinheiro fora, porque você preparou uma parede para revestimento, você resolveu que você não vai colocar revestimento mais. Ou então você resolveu que você vai colocar revestimento na outra parede. Aí já mexeu no seu orçamento, o pedreiro já preparou a parede para pintura, ele vai ter que picotar a parede todinha para colocar. Isso, gente, é muito ruim. Então essa inconstância na hora de começar uma obra, durante uma obra, mesmo ela sendo pequena, só vai fazer o seu dinheiro, você rasgar seu dinheirinho ali, ó, lá pelo ralo. Então lá no início é o tópico principal. Por isso que eu falo para vocês como é importante ter um profissional auxiliando, porque ele vai economizar em vários pontos que eu falei depois o seu dinheiro. O dinheiro que você investiu num profissional para te direcionar, você não vai cometer esses problemas depois, né? Porque você vai ter aquele conceito já bem definido, os pontos, tudo já bem definido, não tem muito para onde você ir. E se precisar de um imprevisto ou outro, se precisar ajustar a um imprevisto ou outro, ele também vai te orientar e você vai sair pouco dessa linha. Então, assim, evite de mudar muito, ser muito constante, só comece se você tiver certeza daquilo ali. E isso acontece porque as pessoas fazem assim, eu quero fazer logo, não, tá bom esse. Aí você bota, tá bom, quando aplica, não era isso que eu queria, porque você foi fazendo assim com pressa. Então, para não mudar no meio do caminho, para não perder dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, anotem todas essas dicas, encaminhe esse vídeo aqui, bota aqui no linkzinho aqui embaixo do WhatsApp, já manda aí para sua mãe, para sua tia, para suas amigas, com certeza você conhece alguém que não é bom em planejamento, que não é bom em mini reforma, que já se traumatizou, ou que vai começar uma mini reforma, encaminha, porque tenho certeza que vai te ajudar. Vai no WhatsApp, no grupo do condomínio, manda para todo mundo. E se esse vídeo te ajudou, você tá por aqui, não se inscreveu ainda, eu vou pedir o seu like, vou ficar super feliz, a sua inscrição, tá?
E é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês. Comentem aqui embaixo. Eu gosto de ver os comentários. Sempre que possível eu tô respondendo. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram também, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!